Mas diga aí, qual é o ponto negativo dessa pesquisa? Mas sem banho de água fria, hein, Miro? Não, sobre a economia, ainda uma observaçãozinha, Thalita. É isso, eu acho que esse é o principal calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. Um outro calcanhar de Aquiles que aparece na pesquisa, que é interessante a gente observar, é que essa coisa dele ficar jogando o tempo inteiro na instabilidade também não rende frutos. Por exemplo, a pesquisa mostra que a sociedade desaprovou o indulto, a gracinha que ele deu para o Daniel Silveira. E que a maioria da sociedade brasileira confia no sistema de voto eletrônico. Então, essa instabilidade que ele cria política também não é grande trunfo para ele. Desvia a atenção, mas não é grande trunfo para ele. E na questão da economia é isso. Esse é um governo da destruição nacional. O Bolsonaro tomou posse falando que o objetivo dele era desconstruir o Brasil. Ele falou isso num evento nos Estados Unidos. Então é um governo de destruição, não tem nenhum projeto, você não vê nada. O que é o projeto do governo Bolsonaro? Absolutamente nada. Como ele não tem projeto, ele então vive aos outros. Então ele culpa governador e prefeito, depois culpa a pandemia, depois culpa a guerra na Ucrânia, porque ele não faz absolutamente nada, não tem projeto, não é um governo de construção, é um governo de destruição. E isso pesa então na economia. Mas desculpa, eu só estiquei nesse negocinho da economia. Quais são os dados preocupantes, eu acho? Não são negativos, são preocupantes. O que indica que é uma foto do momento em que o jogo não está decidido e que medidas precisam ser tomadas, vacinas precisam ser colocadas, né, acionadas. Lula perdeu pontos entre os evangélicos. É bom a gente sempre levar em conta essa camada evangélica hoje de mais de 30%, que alguns falam que chega a 50% daqui a 10 anos da sociedade brasileira. O Lula perdeu 4 pontos e o Bolsonaro ganhou 9 pontos. 9 pontos. Esse é um dado que eu acho que devia ficar atento, porque essa turma está sendo seduzida por um herege, está sendo seduzida por um capeta, pelo Moloque. Não pode ser seduzida pelo Moloque. Essa turma é povão, essa turma vive de salário pequeno, essa turma vive com dificuldade de ir no supermercado, essa turma vive com trabalho precário, desesperada, às vezes encontra o acolhimento nas igrejas evangélicas, nas igrejas no modo geral. Né? Essa turma não pode ser seduzida por um capeta. Esse cara é um fariseu. É preciso carimbar isso. Esse é um fariseu. É preciso disputar esse voto. Né? Essa turma não pode ser confundida com, volto a dizer, com os mercadores da fé, os que ganham grana com a fé, com um pedágio para o céu, com as suas teologias da prosperidade e coisa do gênero. Não é isso? Então, esse eu acho que é um dado preocupante. Não é para menos que o Bolsonaro tem investido tanto. Né? Nesses últimos dias foram várias reuniões. Ele agora está preparando a tal da Marcha com Jesus, com os pastores evangélicos. Resolveram descentralizar, então vão ser vários atos para ele estar presente. Ou seja, é pura campanha. Pura campanha. Depois reclamam do ato do 1º de maio. É pura campanha. Pura campanha. Então, esse é um dado que eu ficaria preocupado. Um outro dado que eu ficaria preocupado. Há uma queda de rejeição do governo Bolsonaro. Né? Há uma queda de rejeição, seja do governo, seja dele enquanto presidente. Pequena, mas há uma queda. Né? E eu acho que é preciso reforçar as críticas a esses pontos fracos do Bolsonaro. Economia, corrupção, estampar na cabeça, cravar na cabeça do Bolsonaro o carimbo que ele é um governo de corruptos. Ele mesmo, recentemente, ele só vivia dizendo que aqui não tem corrupção, não tinha corrupção. Recentemente, na semana passada, numa entrevista, ele disse, talvez tenha. Eu acho que tem que cravar na testa que esse é um governo de bandidos, de corruptos, de pastores lobistas, de milicos corruptos ganhando uma fortuna. Esse é um governo de corruptos, de centrão, utilizando verbas vídeo que está sendo feito com verbas do orçamento secreto, emendas parlamentares pelo Centrão, né? A partir do ministro da Casa Civil dele, de Ciro Nogueira, né? A partir do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Né? Então, precisaria aumentar esse processo de rejeição.
E eu acho que intensificar essas conversações para ampliar, para tentar resolver o problema no primeiro turno. Eu acho que existe essa possibilidade e essa era a que devia ser mais explorada nesse momento. A impressão, a leitura que eu faço dessas duas últimas pesquisas, seja IPESP, seja a Quest. Perfeito. Sabe que tem um comentário aqui que eu acho que resume muito do que dessa sua última parte da análise. Disse assim, ó, a Gilza Ruiz, Thalita, diz para o Miro que eu o admiro, pois mesmo dando notícias ruins, ele está sempre sorrindo. O pessoal gosta muito desse seu humor, mesmo quando vem com balde de água fria. Não, mas é importante a gente saber desses detalhes. Eu também percebi essa questão dos evangélicos e me chamou a atenção também esse número. Miro, muito obrigada, é sempre bom te ouvir, viu? A gente volta a se falar na semana que vem. Um bom trabalho por aí e uma boa semana. Beijão para você, cuide-se direitinho, sem a cachaçinha com limão. Pode Beijão. deixar. Um beijo grande.